Bem, nessa aula vamos fazer alguns exercícios para fixar o que foi dado. A primeira questão é uma questão do livro Litsky, que também está no livro do Caio Guimarães, e ela fala assim: considere todos os complexos tal que o módulo de z mais o módulo de 1 sobre z igual a 1. Ele pede que simplesmente determine o máximo valor do módulo de z. Bem, vamos interpretar isso aqui geometricamente. Note que se z for da forma módulo de z sig alfa, onde alfa é o argumento, então 1 sobre z é o número que tem módulo 1 sobre o módulo de z, e o argumento é o menos o argumento dele. Ou seja, se isso aqui for o número z, formando um ângulo alfa, o número 1 sobre z forma ângulo menos alfa. E ele fala que eu sei que a soma desses dois complexos dá módulo 1. Ou seja, somando esses dois números aqui, eu tenho 1. Vamos olhar para esse triângulo. Vamos transportar esse z para cá. Esse aqui é z. Como é um vetor, eu posso simplesmente transportar, já que esses vetores são iguais. Isso não altera. E observe esse triângulo. A gente tem um triângulo de lado 1. O outro lado do triângulo tem medida 1 sobre o módulo de z. E o outro lado do triângulo tem módulo de z. Então, para você chegar no maior lado do triângulo, a gente tem que analisar as possíveis condições de existência desse triângulo. Pela desigualdade triangular, nós temos que 1 mais o módulo de z é maior que 1 sobre o módulo de z. Temos que módulo de z mais 1 sobre o módulo de z. Isso aqui tem que ser maior que 1, só que essa condição está sempre satisfeita, já que, pela desigualdade das médias, isso aqui é maior ou igual a 2 vezes módulo de z sobre o módulo de z. Isso aqui, módulo de z, raiz de módulo de z sobre módulo de z é igual a 1. Então isso aqui está sempre satisfeito. E a gente tem que 1 mais 1 sobre o módulo de z tem que ser maior que o módulo de z. Para facilitar a nossa vida, vamos chamar o módulo de z de a e ver quais são as inequações que temos que resolver. Temos que 1 mais a tem que ser maior que 1 sobre a, e 1 mais 1 sobre a tem que ser maior que a. Ou seja, temos que a quadrado mais a menos 1 tem que ser maior que 0, e a quadrado menos a menos 1 tem que ser menor que 0. Bem, as raízes dessa equação, a quadrado mais a mais 1, as respostas são menos 1 mais ou menos 1 raiz de 5 sobre 2. E as respostas dessa equação é 1 mais ou menos 1 raiz de 5 sobre 2. Temos que, para essa equação ser satisfeita, se isso aqui for menos 1 raiz de 5 sobre 2... Desculpa, ficou uma porcaria isso aqui. Isso aqui é menos 1 raiz de 5 sobre 2. Ficou muito melhor não, mas dá para entender. E esse ponto é menos 1 mais 1 raiz de 5 sobre 2. Puxa, tá. Deu para entender. Esse aqui é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E isso aqui tem que ser maior que 0. Ou seja, módulo de z tem que ser maior que menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e menor que menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Só que se lembra que o módulo de z é positivo. Então, dessa equação, a gente chega que módulo de z tem que ser maior que raiz de 5 menos 1 sobre 2. Fazendo a mesma coisa para a outra, nós chegamos que a quadrado menos a menos 1 tem que ser menor que 0, ou seja, isso aqui, se isso aqui for ponto 1 menos 1 raiz de 5 sobre 2, isso aqui for 1 mais 1 raiz de 5 sobre 2, temos que isso, para ser negativo, ele tem que estar interno a isso. Só que se lembre que, novamente, ele tem que ser maior que 0. Ou seja, chegamos que o módulo de z, ele é maior do que raiz de 5 menos 1 sobre 2 e menor que 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, ele está entre raiz de 5 mais 1 sobre 2 e raiz de 5 menos 1 sobre 2. Então, esse é o menor módulo que z assume e esse é o maior módulo que z pode assumir. E assim resolve-se a questão. Vamos fazer outra questão aqui também, que eu peguei do livro do Caio Guimarães. Vou ler o enunciado aqui para vocês. Ele fala que z é um complexo que obedece essa relação, módulo de z menos 1 é igual a 1.
E ele pede para você considerar os complexos V e W. Tal que W é um Z quadrado menos um Z. E o argumento de V é igual a 2/3 do argumento de W. Aí ele pede que... O que ele fala? Mostre que Z vezes V sobre W ao quadrado pertencem ao conjunto dos números reais. Bem, vamos fazer assim. Observe que W, que é igual a Z quadrado menos Z, a gente pode colocar um Z em evidência. Isso aqui é igual a um Z que multiplica Z menos 1. Z menos 1 aqui, você começa já a pensar na relação que foi dada aqui no enunciado. Só que a relação só vale para módulo. O que a gente pode fazer então? Vamos escrever Z e Z menos 1 como módulo, como na forma trigonométrica. Temos que W é igual a um Z, que eu vou chamar Z é um cis de alfa, onde alfa é o argumento de Z, e Z menos 1 eu vou botar Z menos 1, módulo de Z menos 1 como um cis de beta, onde beta é o argumento de Z menos 1. Só que, observe, ele fala que módulo de Z menos 1 é igual a 1. Ou seja, a distância de Z a 1 ao ponto 1 é igual a 1. Isso representa uma circunferência de centro 1 e raio 1. E os conjuntos dos números Z são todos esses que estão na circunferência aqui, na linha azul. Esse aqui, por exemplo, é um possível Z. Observe que se o Z tiver argumento alfa, como isso aqui é uma circunferência, isso aqui é raio 1, isso aqui vale alfa, e esse ângulo vale a soma desses outros dois. Então isso aqui vale 2 alfa. E esse número complexo aqui, ele é igual a Z menos 1. Então, se Z tiver argumento alfa, quer dizer que o Z menos 1 tem argumento 2 alfa. Então esse beta, a gente pode simplesmente riscar e substituir por 2 alfa. Então, temos que W é igual ao módulo de Z, um cis de alfa, vezes o módulo de Z menos 1, que é 1 pelo enunciado, que multiplica um cis de 2 alfa. Então temos que W é o módulo de Z, que multiplica o cis de 3 alfa. Ou seja, o argumento de W é 3 alfa. Agora ele fala que o argumento de V é igual a 2/3 o argumento de W. Só que o argumento de W é 3 alfa, então o argumento de V é 2/3 de 3 alfa. Isso aqui é igual a 2 alfa. Ou seja, a gente pode escrever V como um módulo de V, cis de 2 alfa. Vamos analisar na equação que foi dada. Vamos analisar quem é ZV sobre W ao quadrado. Z, vamos escrever como módulo de Z, que multiplica o cis dele, do argumento alfa. W, eu vou escrever como módulo de V, que multiplica... V eu vou escrever como módulo de V, que multiplica o argumento dele, que é 2 alfa. E W, vamos escrever como módulo de W, que, observe que módulo de W, como já achamos, é igual ao módulo de Z, que multiplica um cis de 3 alfa ao quadrado. Isso aqui é igual a, cortando aqui, cis de alfa vezes cis de 2 alfa é multiplicação de cis, você soma os argumentos, isso aqui é um módulo de V, que multiplica um cis de 3 alfa sobre o cis de 3 alfa ao quadrado, cortando. Então esse número é sempre igual ao módulo de V ao quadrado. Como o módulo de V é real, o módulo de V quadrado é real, esses números sempre pertencem aos reais. Vamos fazer uma outra questão, a última para terminar o vídeo, para não se alongar muito. Ele fala assim, considere um subconjunto A dos complexos Z, tais que módulo de Z menos 3 é igual a 2. Se Z pertence a A, calcule o valor máximo e o mínimo de Z menos 3 mais I dividido por Z menos 3 menos I. É o máximo e o mínimo disso. Novamente, vamos tratar sobre interpretações geométricas, porque a partir desse ponto eu estou começando a fazer vocês acreditarem que isso é importante para resolver algumas questões. Bem, módulo quociente dos módulos é o módulo dos quocientes, então temos que achar o valor máximo e o valor mínimo da distância de Z
de z menos 3i dividido pelo módulo de z menos 3 menos i. Isso aqui, vamos escrever assim, z menos, isso aqui é um 3 menos 1i, dividido pelo módulo de z, que subtrai um 3 mais i. Ou seja, queremos o valor máximo da razão de distância de z ao ponto 3 menos i e da distância de z ao ponto 3 mais i. Mas quem é o número dos complexos, conjunto dos números complexos z? Ah, ele falou que o módulo de z menos 3 é igual a 2. Vamos